Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Pense nisso. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Chico Xavier. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Bom, gente, estamos mais uma vez aqui com Faça Sol, Faça Chuva, não importa. Nós estamos aqui para dar o nosso recado, a todos vocês que estão nos ouvindo, o que há de melhor nesse momento em nós. As nossas experiências, a nossa teoria, as nossas práticas, enfim. Tudo que aprendemos ao longo da nossa profissão, ao longo do nosso caminho, e que foi o que foi de melhor, realmente, porque nós sabemos que existem muitos desafios. Eu sei que você deve estar passando por um desafio, como eu estou passando, como talvez o meu convidado também, mas o importante é você levantar a cabeça e ir em frente, respira fundo e vai, porque isso vai passar. A gente, quando estamos num processo grande de desafio, parece que o mundo para, né? E só nós estamos sofrendo naquele momento, mas é um engano. Com certeza esse momento vai passar e no final sempre é para o nosso bem, para o melhor. Bom, eu não vou me estender muito, mesmo porque eu estou recebendo já há muito tempo aqui, que eu não via, o Mauro Mourão, que é psicanalista, hipnólogo, diretor do Espaço Terapêutico Acrópolis, e que a gente é muito amigo já de muitos anos. E, de repente, nós nos distanciamos, né, Mauro? Mas a vida é interessante, como ela vai e vem, né? A vida traz de volta, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Beth. Realmente é uma honra e um prazer estar novamente com você, né? Com seu público, né? E como você disse, nós já faz um tempinho que a gente não se via, né? Mas hoje estamos aqui novamente.
Com chuva, Com com chuva, com sol, e friozinho, mas tá bem. tá Tá chovendo, agradável. né? Mas Não, a chuva bom, faz muito bem. quando eu falo que eu amo frio, tem as pessoas me olham assim, meio de lado, né? Mas eu gosto do frio. Mas assim, não combina muito chuva e frio, sabe? Eu acho que devia ser só frio com sol maravilhoso. Exatamente. Mas tudo bem, é o que nós temos para hoje e ponto, né? Aí o final de semana, lendo um bom livro, assistindo um bom filme, Netflix, filme, tem tantas coisas bacanas para se fazer. Bom, vamos logo ao nosso assunto. Eu sei que você tem uma larga experiência em terapias breves. Sim. Quais são essas terapias breves e da onde que elas surgiu, Mauro? Bom, Beth, como você falou, eu sou psicanalista, né? Então, a base sempre é a psicanálise, né? Mas a terapia breve, ela se resume em técnicas assim bastante rápidas, práticas, objetivas, eficazes, seguras, que são a regressão de memória, a hipnose, a regressão de memória, a hipnose, terapia da linha do tempo, o que difere programação da outra? neurolinguística. Na realidade, Beth, são todas técnicas que fazem com que a pessoa acesse diretamente o inconsciente, onde tudo está registrado. Claro, né? claro. E aí a pessoa acessando o inconsciente, ela pode resolver várias questões, vários bloqueios emocionais. Bloqueios esses que estão impedindo a pessoa de viver melhor. Né? Então a pessoa, por exemplo, ela não consegue se relacionar bem com, por exemplo, a parte afetiva. Sim. Né? Um homem ou uma mulher que tem problema de relacionamento. Quer dizer, pode ser afetivamente, pode ser, às vezes, na empresa com subordinado, com a chefia, vários problemas. Com essa abordagem, a pessoa tem condições de, naquele ponto, o que está fazendo, o que está bloqueando isso. Né? Porque essa pessoa tem essa dificuldade. Dizem que, por exemplo, a questão de relacionamento afetivo, a pessoa arruma um companheiro ou uma companheira, não deu certo, ela arruma outro, é o mesmo problema, mas dizem que ela tem o dedo podre. Exatamente, mas é isso no popular. Mas no o que popular acontece? É um padrão mental que gera isso. Né? Então, por exemplo, que tipo, assim, de por exemplo, mental? vamos supor uma menina que ela vivencia o relacionamento dos pais, e vamos supor que esse pai ele seja muito agressivo, né, com a mãe, às vezes até fisicamente. Não só violento. O que acontece? Ela está presenciando isso, infelizmente. Ela pode programar isso mentalmente, inconscientemente, que o homem é um ser violento, né? O marido é um ser violento, né? O companheiro, o companheiro, né? É um ser violento. E ela automaticamente... Ela busca esse tipo de pessoa. Exatamente. Ela pode ter dificuldades de relacionamento em razão disso. Ou seja, e passar a atrair pessoas, homens violentos, né? Uma relação problemática, já se defendendo, né? Ela vai se relacionar, mas ela inconscientemente ela tem um programa de que, sabe, é perigoso, eu tenho que me proteger. Vai estar sempre na defensiva. Vai estar sempre na defensiva. E pela lei da atração, ela pode atrair, sim, homens com esse padrão, homens violentos. Porque ela tem um programa lá atrás que diz o seguinte: cuidado com os homens. Entendeu? Não é fácil lidar com eles. Então ela pode ter esse problema. Eu percebo é um assim padrão mental. Então ela se relaciona, não dá certo. Com outro, daí ela pode falar o seguinte: os homens são todos iguais. Verdade. O homem também. As mulheres são todas iguais. A gente cita mais a mulher, né?
porque as queixas são maiores. São. Mas, então, ela tem aquele padrão. É o que ela conhece, o que foi programado. E o que a gente faz na terapia? Isso não é só, isso em qualquer terapia, mas com essa terapia, com que eu faço, isso é muito mais rápido, muito mais eficaz. Você vai diretamente ao ponto. Então, nesse exemplo Agora, que eu como citei... você não vai mudar a pessoa, o outro. Não, a própria pessoa, essa mulher, por exemplo, que me procurou, o que a gente vai fazer? Vamos, então, investigar, vamos até esse ponto onde ela programou isso e vamos alterar esse programa, vamos reprogramar a mente dela. Ou seja, infelizmente, se ela teve essa vivência dentro da família dela, com os pais, vamos reprogramar. Nem todos os homens são como o pai dela foi. Entendeu? Para que ela possa atrair pessoas boas, né? Pessoas boas que não sejam... o próprio comportamento, Exato. No sentido de continuar até com o mesmo companheiro. Né? Exato. Ou seja, então ela tem um programa extremamente negativo com relação à parte afetiva. Então, se ela não mudar isso, ela pode sempre se dar mal. Ela não se curou desse trauma. Enquanto ela não se curar desse trauma, ela não for lá na causa, ela vai continuar atraindo pessoas dessa forma. Ela precisa mudar o padrão dela. Padrão mental. Eu conheci uma pessoa que ela vem de família que todas as mulheres ficam viúvas. E aí chegou, foi a mãe, depois as tias, as irmãs, e acabou acontecendo com ela também. Aí existe esse padrão, com certeza. Daí tem aquele homem que fala, não, eu não vou casar com ela, Deus me livre. A gente brinca. Mas é tudo um padrão. E quando acontece isso dos antepassados, sabe, olha, aconteceu isso com meus avós, isso. E aí a pessoa coloca aquilo na cabeça. Puxa, se aconteceu com meu bisavô, com meu avô, isso vai acontecer comigo também. O que está acontecendo aí? Ela está atraindo isso também. E a gente trabalha também a questão dos antepassados. Então, o que eu tenho que fazer aí? É mental. Eu tenho que me programar para que isso não aconteça comigo também. Senão eu já estou me programando. Olha, o meu bisavô morreu com uma certa doença. Né? O meu bisavô, o meu avô também, a minha mãe também. Eu também vou morrer? Não. Se eu me programar para isso, isso poderá acontecer comigo também. Tudo bem, vamos deixar o aspecto clínico de lado, tá? Mas isso poderá acontecer comigo também. Então, eu tenho que cortar isso. Várias gerações ocorreram isso, mas não quer dizer que comigo vai acontecer. É como a gente fala, eu tenho que honrar isso, os meus antepassados. É tipo assim, ok, gente, valeu, aconteceu isso, mas é hora de dar um corte nisso, entendeu? Não vai mais acontecer. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer com meus filhos, nem com os meus netos. Eu sei que você trabalha com muitas técnicas, mas depende o caso, você trabalha com determinada técnica ou você faz um pacote e depende do caso. Tudo. De um modo geral, a gente trabalha com essas várias técnicas que tornam esse processo muito mais rápido. Eu estava falando a questão do padrão, um outro padrão, por exemplo, a questão do dinheiro. Sim, a pessoa, é muito comum. Ela pode não... eu não tenho dinheiro, as coisas não dão certo. Muitas vezes a pessoa... as crenças que ela possui sobre o dinheiro são péssimas. Né? A gente sempre cita aquelas crenças famosas, né, negativas. O dinheiro é uma coisa suja, quem tem dinheiro não vai para o céu, sabe? Toda aquela coisa negativa. Então, se eu tenho essas crenças, eu não vou ganhar dinheiro. Eu posso até ganhar, mas do jeito que eu ganho, ele vai embora. Eu posso ganhar 10 e eu gasto 20, vou fazer dívidas com cartão, isso, aquilo. Quer dizer, eu não valorizo o dinheiro, eu não dou valor para o dinheiro. Que a religião também contribuiu muito para isso, né, Mauro? E como contribuiu? Então... é aquela velha história. Vamos nos preocupar com o lado espiritual? Sim. Mas o material é importante. Claro, poxa. Sem o material a gente não vive. Claro. Então, tem que ter o equilíbrio. Agora, se a pessoa, o dinheiro não é importante, é isso, aquilo, ela
ela vai sofrer por falta de dinheiro. Ela pode ganhar, mas... Porque o universo fala, ela não precisa, não faz questão, então... Vamos dar para outro, né? Então é uma crença negativa com relação ao dinheiro e a gente pode mudar isso. Novamente, quando isso foi formado, vamos alterar essa crença, vamos ressignificar isso, né? Então, e com essa terapia, Em quantas sessões você faz uma terapia? A gente faz completa, a terapia... Assim, a gente sempre solicita em 12 sessões, tá? Mas isso é um prazo assim... A pessoa pode resolver questões em bem menos, tá? Às vezes ela... Ou a pessoa está gostando tanto que ela quer continuar. É algo pontual, tá? Olha, eu quero resolver 12 sessões, é uma vez por semana. Sim. Tá? Tem que ser uma vez por semana. E às vezes, muitas vezes a pessoa resolve antes e ela quer resolver outras questões. Eu vou citar um caso de uma cliente, uma fonoaudióloga. Ela tinha essa questão de problema com o pai, que ela ajudava muito, o pai não olhava muito para ela, e isso a consumia muito. Ela resolveu essa questão em 3 sessões. Tá? Ela continua ajudando, só que ela não se importa mais. Ela não sofre. Hoje ela ajuda, mas de uma forma natural. E ela passou... Agora, nós estamos trabalhando outro aspecto nela, que é a questão da timidez. Entendeu? Então, ela pode usar essas sessões para... Quer dizer que o sofrimento é opcional, né? Sim, é opcional. Tudo é uma questão de escolha, né? É aquela velha história, as pessoas me machucam, isso, aquilo, porque eu permito. Pois é. A gente tem que levantar a autoestima dessa pessoa, né? Mauro, nós temos 5 minutos. Eu gostaria que, quando eu te conheci, você... tinha seu espaço em São Caetano. Hoje você tem um outro espaço em São Paulo. Como que espaço funciona? Terapêutico Acrópolis, ele está muito bem localizado na Vila Clementino, ao lado ali, é próximo da Vila Mariana, né? E nós estamos na rua Botucatu, número 591, é um prédio com 24 horas de segurança e com estacionamento, inclusive, e nós estamos a apenas 5 minutos a pé do metrô Hospital São Paulo. Ou seja, o nome já diz, nós estamos praticamente em frente ao Hospital São Paulo, a Unifesp, né? E lá onde eu atendo, e nós também, lá, aí é o recado para profissionais, para terapeutas, psicoterapeutas, profissionais da área holística, psicólogos, médicos. Nós também nós locamos salas também para atendimento. Bacana, né? Isso é bacana. Nós locamos salas por período. A pessoa pode locar, por exemplo, toda segunda-feira, num período da manhã, até à noite, final de semana também, ou por hora. Uhum. Às vezes a pessoa vai atender ela precisa de 1, 2 horas, ela pode locar também por esse período, né? E a clínica é nova, é equipada, é um local bem super legal, super aconchegante. O público da região também é fácil de chegar e tem toda essa comodidade. E o profissional não precisa se preocupar com taxas, com IPTU, nada disso, né? Então ele vai alugar a sala, claro, o valor é X e não precisa esquentar a cabeça, né? Mas você não deu o contato. Qual que é o seu contato? Então, o telefone é o 973444801. Há outros serviços também lá que já estão sendo prestados, tá? Há outros profissionais que já estão trabalhando. Nós vamos colocar agora no site. O site ele tá sendo montado, tá bom? Depois eu vou divulgar isso. Repetindo o telefone, que é também o WhatsApp, tá? 973444801. Vocês encontram também, se colocar o nome, né, no Face, é Espaço Terapêutico Acrópolis. Tá? Espaço Terapêutico Acrópolis. Então, nós temos 3 salas, tem maca, todo equipado, né? Tá? É só chegar. São 3 bastante
O prédio oferece também todas as condições, o local é excelente. E então, para o seu atendimento? Para o meu atendimento, Beth, as pessoas, o seu público, se a pessoa marcar, eu vou fazer o seguinte: a primeira consulta eu não irei cobrar. Maravilha. Tá bom? É uma consulta de... Uma cortesia. Uma cortesia de aproximadamente 2 horas. Nós vamos conversar, vamos fazer uma anamnese, vamos ver qual é o que está incomodando. Eu não vou cobrar a primeira consulta. Tá bom? Então é 973444801 a 5 minutos do metrô Hospital São Paulo. Maravilha. São 2 quarteirões. Maravilha. Rua Botucatu, 591, conjunto 194. Rua Botucatu, 591, conjunto 194, a 5 minutos a pé do metrô Hospital São Paulo. Maravilha, bem localizado, então ninguém vai ter problema de chegar até lá. Ou seja, para alocar, né? Para uma sala, ou para passar por uma terapia, a primeira consulta inteiramente gratuita, 2 horas. Uma cortesia hoje aqui do Mauro, e aí resolve, né? A gente vai conversar, a pessoa já vai conhecer, já vai me conhecer, e enfim, a gente já vai definir aí uma estratégia, tá? Muito bom. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Encerrando os ciclos. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor possibilidade de voltar. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso o estará apenas envenenando e nada mais. Encerrando ciclos, não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta e mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e se transforme em quem você é hoje. Mauro, nós falamos muito das terapias breves, vamos até continuar falando, mas eu gostaria de pegar um caminho que fala da terapia da linha do tempo, limpeza de memórias negativas, para deixar a nossa vida realmente fluir. Exato. Bom, como você já iniciou falando sobre a terapia breve, né? Eu trabalho com essa abordagem já há muito tempo, né? Enfim, hoje em dia, né? As pessoas, elas
elas buscam algo mais rápido, né? As pessoas não têm muita paciência para algo não tem tempo, demorado, não tem paciência, sim. Mas, né? Então, na realidade, eu sempre trabalhei com a terapia breve. Isso já faz 21 anos, né? Que eu trabalho dessa forma. E envolvendo várias técnicas, né? A regressão de memória, a hipnose, a programação neurolinguística, a terapia da linha do tempo, né? O que significa? Tem gente que só trabalha com a terapia da linha do tempo. Eu trabalho com a terapia da linha do tempo, ou a TLT, também, né? É mais uma ferramenta que eu me utilizo. Então, o que vem ser a linha do tempo? Né? As pessoas sabem, né? Quando entram lá no Facebook, né? Tá lá a linha do tempo, né? Sim. Ou seja, a nossa linha do tempo é a nossa história, né? Desde que a gente nasce até os dias atuais, né? Tudo que aconteceu na nossa vida, né? Ó, a nossa história. A nossa história, né? Ó, nasci, fiz isso, 1 ano de idade, e vem vindo, né? É a nossa história, né? Essa história pode começar lá atrás, na vida intrauterina, ou em outras vidas, né? Há pessoas que não acreditam, né? E, enfim. Mas é a nossa história. E é uma técnica, então, bastante eficaz, bastante prática e também bastante rápida, né? Mas ela tem semelhança. Ela é uma técnica regressiva. Sim. É uma técnica regressiva, né? Onde a pessoa vai buscar as informações, né? É claro, a gente se utiliza até a abordagem psicanalítica, né? Para acessar a terapia da linha do tempo, né? Então, a pessoa tem uma determinada dificuldade, vamos buscar essa informação na linha do tempo. Em que fase aquilo foi programado? A pessoa tem um bloqueio qualquer. E isso já ocorre a vida inteira. Ela não sabe, aquilo continua acontecendo, um comportamento que se repete, é um padrão. Ela não sabe. Então a gente vai, na linha do tempo, buscar essa informação. Claro que existem as técnicas, né, para se acessar a linha do tempo, mas eu posso buscar essa informação na linha do tempo. Vamos supor que a pessoa seja muito tímida, ela tem problema de timidez, e quando isso ocorreu na sala de aula, quando ela recebeu uma bronca da professora. Vamos supor, tá? Estou dando um exemplo. Então a gente vai buscar na linha do tempo essa informação. Então isso ocorreu quando ela tinha 7 anos de idade, estava na primeira série, e ela recebeu uma bronca, ou passou por uma humilhação muito grande, né? E aí ela se retraiu. A partir daquele momento ela se fechou. Quer dizer, ela perde até essa consciência no decorrer da vida dela, né? Exatamente. Ela pode se lembrar daquilo, porque foi algo muito marcante, muito relevante, ou não. Foi algo tão forte que ela nem se lembra. Mas quando ela está no processo, ela acessa a linha do tempo, ela vai e isso vem à tona. Olha, foi quando eu estava na primeira série, com 7 anos de idade, que a professora me fez isso. Para mim foi algo terrível, humilhante, eu cheguei a chorar e nunca mais, né? Aqui, o nó emocional está ali. Então a gente vai trabalhar aí. Com 7 anos de idade, o que ela sentiu, e aí com técnicas a gente vai desbloquear esse nó. Não vai para vidas pregressas. Pode ir também, tá? Então, a gente nunca mexe na crença, quando se fala de religião, acreditar, né? Exatamente. E se a pessoa crê também, ela também vai até outras existências, se dentro do contexto da pessoa, tá? Dentro das crenças da pessoa. Então esse exemplo que eu dei, nós vamos então, a pessoa vai até esse momento que ocorreu na sala de aula, e a gente vai trabalhar em cima disso para chama a professora novamente. Aí vai ressignificar isso daí, entendeu? Tudo bem que aquilo foi algo traumático para ela, né? Ela encarou daquela forma,
Pode ter sido mesmo uma ação bastante agressiva da professora, ou não, mas ela encarou daquela forma, porque às vezes não é. Parar para você pode não ser, para mim pode não ser, mas a leitura dela foi algo terrível. De agressão. Exatamente, foi de agressão. E ela, a partir daquele momento, se fechou. Ela passou a não ficar mais na dela, entendeu? Por quê? Com medo, né? De uma próxima atitude, passar novamente por aquilo. O medo se instalou, né? De se expor, de falar em público, por exemplo, né? E já falei, dei outro exemplo de falar em público. Quer dizer, a partir daquele momento, isso pode ter influenciado na vida dela em outras coisas, né? Falar em público. Às vezes ela está trabalhando numa empresa, ela tem um determinado cargo, que ela precisa dar treinamento, dar palestras, e isso para ela é terrível. É terrível. Mesmo ela recebendo treinamento, mas lá no fundo é sofrível para ela. Entendeu? É sofrível para ela. Porque aquele trauma ainda está instalado. Aquele nozinho ainda está lá. Então, se ela desinstalar aquele trauma, aquele nó, as coisas vão fluir bem melhor. Então, através da linha do tempo, permite que ela vá diretamente ao ponto. Acessa o inconsciente. Então, é uma técnica regressiva. E aí, claro, esse exemplo que eu dei, com 7 anos, a gente vai destravar isso e ressignificar, e a partir desse momento, vamos dizer assim, toda a linha do tempo será iluminada. Tem pessoas que têm dificuldade porque você precisa estar bem relaxado, né, Mauro? Exatamente. Aí tem outras técnicas para a pessoa entrar nesse estado, né? E acessar. Primeiro vai se definir a linha do tempo, né? E aí entram as técnicas, né? Mas é uma ferramenta, Beth, extremamente útil, né? Extremamente... E eficaz, né, Mauro? Sim, ela é rápida. E quando a gente trabalha com a linha do tempo, a gente faz algumas limpezas antes, né? Medo, por exemplo. A gente já faz uma limpeza de algumas coisas que a pessoa já está preparada, né? Então é bastante rápido. E como eu falei, né, e você também, a gente não trabalha só com a linha do tempo, né? Eu uso a linha do tempo, tem outras técnicas que a gente vai variando. Depende do caso, né, Mauro? Ou não? Ou como que funciona o seu trabalho? Dependendo do caso, você utiliza uma técnica ou outra? Sim, exatamente. A gente vai, de acordo com o andamento, desenrolar, né, do processo, a gente vai variando. A gente tem várias ferramentas, né? Então, mas todas seguindo essa linha de acesso direto ao inconsciente. No mesmo caso, você pode usar várias técnicas. Numa sessão eu utilizo a linha do tempo, numa outra posso utilizar uma outra ferramenta, né? A gente também passa alguns exercícios para a pessoa fazer, até em casa, que também vai ajudando, né? Se a pessoa realmente fizer, também vai acelerar o processo, né? Mas você falou terapia breve. Quanto tempo leva essa terapia? Olha, a gente faz essa terapia, nós fazemos em 12 sessões, tá? Há casos que a pessoa, ela faz... Seria 3 meses, né? Seria 3 meses, é uma sessão por semana. Isso eu deixo bem claro para a pessoa, não dá para... Por já ser uma terapia breve, de apenas 3 meses, não dá para ficar espaçando. Então é uma vez por semana, tá? Então o que a pessoa resolveria, por exemplo, em 2, 3 anos, nessa terapia ela pode resolver em 3 meses. Então é algo bem mais, bem vantajoso. Sim, né? Então você em 3 meses, e muitas vezes, Beth, a pessoa, ela resolve aquela questão em menos de 3 meses. A gente não pode, né, não tem bola de cristal para garantir para a pessoa, que depende muito dela. Mas, às vezes, em poucas sessões, dependendo do caso. Tá? Um caso, por exemplo, a pessoa está sofrendo com um luto. Né? O luto é uma coisa que, de um modo geral, ela não precisará de muitas sessões para se trabalhar esse luto. Tá? Geralmente são
pouquíssimas sessões para se trabalhar isso, né? Então é tudo muito relativo, mas de um modo geral a gente trabalha com 12 sessões. Existe o luto e consequentemente, vem uma depressão, né? Sim, sim. Não vamos generalizar, Sim, mas... Exatamente. Tem muitas pessoas que demoram para sair desse luto. A gente sempre coloca o luto, geralmente a pessoa ficaria até uns 2 anos, né? Mas há pessoas que ficam a vida toda, né? Não esquece aquilo e anula a própria vida, né? E aí sim é o problema, né? Pegada ao passado. Exatamente. Né? Sim, a perda, né? Ela é um outro processo, né? Mas a gente tem técnica, tem ferramentas para a pessoa resolver essa questão de uma forma bem mais rápida. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, a questão tem uma técnica específica dentro de uma outra abordagem que a gente trabalha só relacionamentos. Só questão de relacionamentos, pode ser afetivo. O que tem mais no consultório hoje? É problemas de relacionamento ou de grana, Mauro? Não, tem é variado, tudo, né? É variado. Mas eu ainda depende, acho que... A relacionamento ainda pega bastante. Porque não é só o relacionamento homem-mulher. Tem relacionamento familiar, de tudo. Familiar, profissional. Então existe uma abordagem que existe uma abordagem terapêutica que trabalha só a questão de relacionamentos. Não é a constelação familiar, tá? Não é a constelação, não trabalho com constelação familiar. Mas é uma outra abordagem que trabalha somente a questão de relacionamentos. Ok? Bacana. A gente tem um tempinho ainda só para colocar sobre isso? Temos, então, sim. Por exemplo, relacionamento afetivo. Então vamos supor que uma mulher ela se separou, se divorciou, mas ela não consegue um novo parceiro, tá? Ela se separou já há algum tempo, mas... E continua sozinha. Continua, ela não quer ficar sozinha, mas ela continua sozinha. Aí ela fala, olha, o meu antigo marido eu já esqueci, tá? Coisa e tal, mas eu não consigo me relacionar com uma outra pessoa. Ela está falando que ela já esqueceu conscientemente. Mas inconscientemente não. Só que o que acontece nessa terapia, a gente verifica que ela está presa ainda no antigo marido. E a gente faz isso a gente faz um teste, né? E a gente conclui que ela está presa. É como se esse marido estivesse bem próximo a ela. Então a gente faz um afastamento mental desse marido, entendeu? A gente muda a posição mental que ela possui ainda com relação a esse marido, tá? É como se esse marido, realmente ele está bem próximo a ela e a gente faz esse afastamento, a gente muda as posições como desse marido. Jogo, num tabuleiro, como né? Se fosse um tabuleiro, exatamente. Então você muda essas peças, você muda esse personagem de posição. Só que isso é feito mentalmente. Sim. Tá? Sim. Claro, é uma posição entre o terapeuta e a pessoa. Então vamos mudar essa posição. Existem algumas variáveis, né? E para que ela realmente... Porque não adianta, se não tiver essa mudança mental, não adianta falar não adianta ela ter uma postura, vamos dizer, eu não penso, eu estou tendo certos comportamentos para que não haja encontros com ele, isso, aquilo, mas se eu não mudar aqui, não resolve nada, né? Não mudar nada vai acontecer, mentalmente, nada vai acontecer. Essa terapia, então, ela se presta a isso, de você fazer essa mudança mental, um reposicionamento, entendeu? É como se nesse teste esse ex-marido estivesse bem próximo a ela, vamos supor, 20 centímetros dela, e é dessa forma mesmo. E aí, a partir disso, ela fizesse um afastamento dele, colocasse esse marido a 20 metros, entendeu? Aí muda, mentalmente muda.
que bacana. Mentalmente Mas ele continua muda. sendo esse mesmo personagem ou ele muda? Ele também? continua sendo o ex-marido, vai ser sempre o ex-marido dela. Só que ele não está mais a 20 centímetros dela mentalmente, sim a 20 metros. Quer dizer, a influência já não vai... Já é um ex-marido. Mas, ou seja, ela vai dar vazão, ela vai abrir o caminho mentalmente para que ela possa atrair uma outra pessoa. Poxa. Entendeu? Ela vai abrir o caminho, ela vai afastar aquele ex-marido, ela vai colocá-lo para um lado e não deixá-lo na frente dele. O caminho estará aberto para que ela se relacione com uma outra pessoa. Entendeu? Sim, agora isso que é dessa forma que funciona. Ela pode estar ligada, presa a esse marido pelo bem ou pelo mal. Porque muitas vezes as pessoas têm raiva do ex. Exatamente. Tem uma palavra pesada, mas sim, ódio. Não. Exato, raiva, ódio. Então, mas esse sentimento também ele aprisiona. Aprisiona. A gente tem que trabalhar essa questão. Na linha do tempo se trabalha isso muito bem. Não é um ex-amor. E raiva, ódio, ressentimento. Você fica muito não ligado. É um sentimento, não são sentimentos muito legais. Isso a pessoa pode vir a somatizar certas doenças. Claro. Opa. Né? Então é bom que a gente fique esperto. Fique esperto. Né? Mauro, fala do seu espaço. Quanto tempo que você abriu esse espaço? Esse espaço, esse espaço ele é mais recente, né? Espaço terapêutico Acrópolis. Acrópolis foi aberto faz alguns meses, né? É um espaço novo, né? Novo, super legal, equipado, muito aconchegante. Nós temos lá algumas salas. E inclusive tem salas até com divã, com maca para atender profissionais que realmente se utilizam da maca, né? Todos com ar-condicionado, é um prédio, o local é estratégico, nós estamos ali, a Vila Clementino, né? Ao lado ali da Vila Mariana, até se confundem, e nós estamos praticamente em frente ao Hospital São Paulo, ali, a Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Estamos a apenas 5 minutos, Beth, a pé do metrô Hospital São Paulo. Tá? É reto, tá? Não tem... Muito bem localizado, né? Não tem ladeiras nem nada. Sim. É a 5 minutos do Hospital São Paulo. Então, eu atendo lá, né? A gente está terminando agora o nosso site, mas tem outros profissionais também. E eu também estou apresentando esse espaço para profissionais que queiram trabalhar conosco. Nós estamos também locando essas salas, tá? Ou seja... Profissionais da saúde. Profissionais da saúde, da área holística, ou seja, psicólogos, médicos também, fisioterapia, enfim, tarólogos... profissionais, enfim, das então, mais que esteja procurando coaches, um espaço bem localizado, bem montado. Então entre em contato comigo, tá? A pessoa pode alugar por hora ou então por um período, toda segunda-feira ou de manhã ou à tarde, ou hora mesmo avulsa, tá? Todos os dias, inclusive à noite. Quando eu falo todos os dias, é inclusive aos domingos, inclusive nos 3 períodos, tá? É super seguro, é um prédio, tem estacionamento também, e enfim. E o telefone? O telefone é o meu WhatsApp também, é o 97344 4801. 97344 4801. Olha, os valores praticados são muito acessíveis pelo local, pela estrutura, e lá também tem um público muito bom, de fácil acesso também. Agora me diz o seguinte, quanto ao seu trabalho, que você também, Cláudia, atende ali, a primeira consulta vai ser cortesia para o nosso público? Vai ser para o seu público, vai ser cortesia, uma consulta que leva em torno de 2 horas, né? Então, aí a gente já faz ali uma análise, já faço alguns testes com a pessoa, né? Um exercício,
E então a primeira é cortesia e depois, aí no caso realmente se a pessoa for fazer, geralmente ela faz. Sim. E aí a gente faz essas 12 sessões ou algo bem focado, né? Muito bom. Mauro, acabou o nosso tempo. Dá o seu tchauzinho pro pessoal. Pessoal, foi um prazer estar aqui, imagina, né? a Falando gente que com você, agradece. com o seu público. E terapia é uma coisa que todo mundo precisa. Todos nós sem dúvida. precisamos nos autoconhecer. Em qualquer etapa da qualquer nossa etapa vida. da nossa vida, tá bom? Obrigada, Obrigado Mauro. a todos, Obrigada, até mais. viu? Até o próximo encontro. Abrir a mente para novas ideias é apenas uma questão de escolha. Ou você fica no ninho ou aprende a voar. Gente, fiquem com Deus, maravilhoso final de semana. Estou aqui todas as sextas, às 10 horas da manhã e aos domingos, às 16 horas. Até o próximo encontro. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.